Bom, agora que nós já comentamos um pouquinho, né, algumas ações que você pode fazer da porta para fora da sua clínica, né, nós trouxemos 5 vertentes ali, cada uma delas com uma média de 2 possibilidades. Então a gente já está falando ali de 10 estratégias que você consegue executar aí já para conseguir angariar mais pacientes, trazer mais pacientes para sua clínica. Agora a gente vai falar de algo que é tão importante quanto, que é a captação de pacientes da porta para dentro da sua clínica ou do seu consultório. São quais aquelas ações que você, na sua clínica ou no seu consultório, pode realmente executar para você trazer mais pacientes, mesmo que seja dali de dentro. A gente fala aqui de workshops e palestras na clínica, então nós já tivemos eventos onde nós convidamos, trazer um exemplo aqui, né, de pessoas que trabalham num grande salão de beleza para poder ter um momento de saúde bucal ali dentro da nossa clínica. Tá? É um evento que é feito realmente ali com o comércio em volta e a gente puxa essas pessoas, esses profissionais e a gente já consegue mostrar ali quais são os produtos e os tratamentos na clínica que a gente consegue oferecer. Dentro desses eventos educativos aqui, a gente tem essa questão do programa de indicação, que ele é um grande potencial para que você consiga trazer mais pacientes. E qual que é a importância desse programa de indicação? É que quando você indica alguma empresa para algum amigo, ou algum amigo para alguma empresa, significa que você confia, significa que você conhece aquele trabalho que está sendo executado, e isso já gera um efeito que a pessoa já vai mais propensa a executar, a realizar o tratamento com você, até porque ela já foi muitas vezes convencida antes de que você, né, é a melhor escolha para ela. Tá? Então, a indicação ela é um dos pontos principais aí para que você consiga realmente trazer mais pacientes para a clínica. Muitas vezes a gente pensa que o marketing de indicação é só aquele boca a boca onde você faz o atendimento, você faz o serviço, o tratamento nesse paciente e ele simplesmente vai sair e falando de você para os colegas deles ou para os familiares. Mas existe uma maneira que você consegue potencializar muito isso, que é realmente você incentivando os seus pacientes atuais a indicarem familiares e amigos. Tá? E aí vocês podem oferecer ali algum tipo de benefício, tá? Ou algum tipo de contrapartida para aqueles pacientes que realmente indicarem outros pacientes. Tá? De novo, a gente sempre tomando muito cuidado ali com as regras que nós temos que seguir, mas é uma maneira da gente acelerar essa questão da indicação. Tá? E isso daqui dá muito resultado. Então imagina você falando com 10 pacientes, 20 pacientes, 100 pacientes que você já tem aí na sua base, que você já atende hoje, o simples fato de você falar com eles, ter um discurso e falar, oh, tudo bem, como é que foi seu tratamento, como é que caminhou tudo por aí, ele vai dar o feedback dele, depois em seguida você já pergunta, você sabe se tem algum tipo de parente seu, algum amigo que possa estar precisando também desse mesmo tratamento? E às vezes só esse tipo de indicação, só esse tipo de abordagem da clínica, às vezes já consegue trazer mais indicações. E aí a gente precisa trabalhar dentro de casa para conseguir realmente trazer essas indicações para poder fazer o tratamento. Fidelização de pacientes, né? Quando existe uma premissa, né, que aquele valor que nós investimos, né, para poder trazer o paciente a primeira vez, às vezes é um custo muito alto, né, que é o que a gente chama de CAC, que é o custo de aquisição do nosso cliente, né, do nosso paciente. Mas depois que ele já esteve ali na nossa clínica, que ele já fez algum tipo de tratamento, todos aqueles outros tratamentos que vierem a mais, a gente fala que o CAC foi zero, né? Porque nós já pagamos esse custo, né, dele vir ali na clínica. Então existem algumas maneiras da gente anotar ali colocar ou dentro do CRM ou dentro do sistema de gestão da clínica, de que daqui a 6 meses esse paciente precisa voltar para ele fazer uma limpeza
ou daqui 3 meses ele precisa voltar para poder fazer a manutenção da prótese ou do protocolo que colocou. Às vezes pacientes de facetas, para poder fazer algum tipo de manutenção, fazer algum tipo de check-up e ofereça isso para o paciente. Essa é uma maneira de que você garanta, tá, que realmente o teu paciente, né, tá com aquele sorriso bonito, né, com aquele sorriso que ele está buscando durante muito mais tempo, passando algumas orientações para eles de cuidados e tudo que é necessário para aquilo, e ele também vai se sentir muito mais confortável e vai sentir muito mais confiança, porque ele está sendo assistido ao longo desse período. Tá? E aqui também existem alguns eventos exclusivos que a gente pode fazer com alguns pacientes próprios da clínica, né? Então, a gente pode levantar quais são aqueles pacientes que estão pensando em colocar algum alinhador invisível, por exemplo, e aí a gente, né, se você tem, né, um scanner intraoral aí na sua clínica, excelente, você consegue deixar um dia fechado ali só para fazer o escaneamento desses pacientes que estão pensando ou que foram atrás da sua clínica ou do seu consultório para poder colocar o alinhador invisível, ou também você pode negociar com a empresa que leva, né, o scanner para o seu consultório, para a sua clínica, e uma data onde você vai convidar esses pacientes aí para voltarem. Isso também gera muito resultado, porque o paciente entende que você está dando um benefício para ele, que seria esse escaneamento, já que existe sim um custo para poder ser executado, e aí pode ser que facilite para que ele feche o tratamento com você, de uma forma mais acelerada e já consiga colocar em prática aí a realização do sonho dele. Essa frase que a gente coloca aqui, né, que todos na clínica ou no seu consultório vendem, significa que todo mundo que está envolvido de alguma forma no processo ali da clínica odontológica, seja diretamente ligado ali ao atendimento ao paciente ou não, eles têm o papel de também vender, tá? Eles também têm o papel de encantar esse paciente e melhorar a experiência dele nessa sua jornada. Então, o paciente entrou na clínica, se a recepcionista não receber ele com um sorriso no rosto, não receber de uma forma cordial, isso já acaba desvendendo, né, o tratamento para aquele paciente. Mas se ela recebe com todo esse carinho, com toda essa atenção, ela consegue contribuir para a venda. Passando da recepção, essa paciente foi chamada pelo doutor, pela doutora, sentou na cadeira odontológica, a SB que está ali dando apoio, quem tiver ali envolvido no processo, ou mesmo a pessoa que está apoiando ali na limpeza, tem que tratar bem esse paciente. E quando a gente fala das questões, né, de indicação também, se por algum motivo, né, o próprio paciente, o próprio doutor ali na cadeira odontológica, ou a pessoa que está conversando, esclarecendo ali para o paciente, né, fazendo a conversão da avaliação, né, em realmente virar um tratamento, ela tem que falar dos programas de indicação que a clínica tem que falar dos benefícios que a clínica vai ter, então todo mundo está envolvido nesse processo. E quando o paciente vai embora de novo, sai da clínica, né, passa pela recepção, o carinho e toda a dedicação ali também da recepção, ele é importante, tá? Inclusive, quando a gente já dá um passo aqui, né, que é quando a gente fala da nossa pesquisa de NPS ou na própria avaliação do Google, né, do Google Meu Negócio, é o momento onde a gente consegue pegar um feedback do nosso paciente e lembra, né, muito melhor o paciente falando diretamente com você sobre a percepção dele, se for uma coisa ruim, do que ele falando para outras pessoas, né? Se ele fala diretamente para você, seja através de uma avaliação de NPS, ou seja através da avaliação do Google, é a oportunidade que a gente tem de melhorar, tá? Então, toda avaliação a gente tem que ouvir, entender o que realmente faz sentido ou não faz sentido, mas é um momento que a gente tem a possibilidade ali de melhorar a nossa consultório ou a nossa clínica para continuar atendendo os pacientes aí da melhor maneira possível. E quando a gente pede essa avaliação no Google, ela é muito importante também para aquele estratégia que a gente falou lá de forma orgânica, tá? Dentro das redes sociais. Aí aqui a gente está falando dentro do Google. Porque quanto mais pessoas avaliarem a sua empresa no Google Meu Negócio, melhor ranqueada você vai estar dentro da plataforma do Google e melhor você vai aparecer. Você vai aparecer nas primeiras páginas
né, quando alguém pesquisar algum termo relacionado à sua clínica ou relacionado ao seu consultório, qual o tratamento que você faz, que você executa, você vai ficar melhor posicionado por ali. Essa informação agora aqui vale ouro e eu vou trazer de uma maneira mais simplista, mais simplificada para que você consiga fazer as anotações e entender qual que é o melhor caminho para você, mas anota essas siglas, esses termos, que é dessa forma que você vai conseguir medir qual que está sendo a efetividade dos seus canais de captação de paciente. A gente já viu aqui para cima pelo menos umas 15 estratégias, né, para poder trazer pacientes para dentro da clínica. E não são todas elas que vão funcionar 100%, tá? Porque cada clínica tem um comportamento, cada consultório está numa região. Então é importante sempre testar, metrificar, que é dessa forma aqui que você vai metrificar e depois você entender se você vai continuar com ela, se você vai intensificar a ação nesse canal de captação ou então se você simplesmente vai deixar ele de lado. Tá? Mas é importante você sempre fazer, planejar primeiro, aí você executa, analisa, metrifica e aí você vem com as correções que são necessárias. O famoso ciclo PDCA, né, que é o planejar, fazer, executar, avaliar e depois planejar de novo e continuar esse ciclo. Aqui eu vou falar para vocês, né, a gente comentou um pouquinho que a parte do custo de aquisição de cliente, né? Então, para tentar trazer de uma forma mais clara, né, tipo, vou pegar o canal de captação de mídias sociais quando a gente impulsiona. Porque quando a gente impulsiona, a gente está colocando um custo, um valor, né, ali na plataforma para trazer pacientes para nós, né? Então, imagina que ali a gente colocou R$1.000, desses R$1.000 que nós colocamos no impulsionamento, eu fechei 2 pacientes na minha clínica. Tá? Então, se eu investi 2.000, fechei 2 pacientes, o meu custo de aquisição do cliente, né, do paciente, é de R$500. Tá? Faz sentido? Aí a gente vai descer mais abaixo aqui para ver os outros itens, para conseguir ter essa visão. Né? Mas só deixando um pouquinho mais claro já para vocês, né? Se você gastou R$500 para trazer um cliente, tá, um paciente para sua clínica, quando eu falo trazer, o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente, é aquele paciente que realmente fechou o tratamento com vocês, tá? Mas se você gastou R$500, ele fechou o tratamento com você, mas ele gastou R$10.000 na clínica, opa, aí faz sentido. Mas se você gastou R$500 com ele, ele fechou o tratamento na clínica, mas o tratamento dele ficou em R$600, opa, aí já não faz sentido. Então, só para vocês terem uma ideia aí de um pouquinho de como que a gente vai metrificar isso. Temos também o Lifetime Value, que é o famoso LTV, vocês já devem ter escutado, às vezes, em alguma, ou principalmente, né, conteúdo sobre empreendedorismo, fala-se muito sobre isso, né? Que nada mais é o valor que o paciente gera ao longo do tempo junto com vocês, tá? Ou seja, não é só o valor de uma venda, tá? Mas é o valor das vendas, né, de um certo período que esse paciente teve relacionamento aí com vocês, tá? E aqui a gente tem as taxas de conversão do funil. Isso aqui são as taxas, é um funil, né, de uma clínica odontológica, onde a gente tem aqui, né, eu trouxe aqui como se fosse as indicações, a quantidade de leads que nós recebemos, ou quantidade de pacientes indicados que nós recebemos, a quantidade de pacientes que foram agendados, a quantidade de pacientes que estiveram presentes na clínica e a quantidade de pacientes que foram convertidos. Tá? Então, por isso que ele é um funil. Tá? Imagina que nós tivemos ali 100 pacientes indicados, só que desses 100, 80 agendaram. Desses 80 que agendaram, 60 compareceram na clínica. Desses 60 que compareceram na clínica, 40 vocês converteram. Tá? Então, o funilzinho que a gente vai fazer e eu vou mostrar para você como separar aí item por item, né, por canal de captação, para que você realmente consiga enxergar quais daqueles meios de captação que a gente comentou aqui faz mais sentido para você dar continuidade. E o ticket médio nada mais é do que o valor médio que um paciente gasta com vocês na clínica, tá?
Então, vamos pegar um período fechado de um mês, por exemplo. Vamos supor que seja no mês de dezembro. No mês de dezembro, vocês tiveram um faturamento de 100 mil e tiveram 100 pacientes. Eu pego 100 mil, divido por 100, então significa que o ticket médio da sua clínica nesse período foi de R$1.000, tá? Você vai, com certeza, né, vai ter paciente que gastou 3 mil, 4 mil, mas vai ter aqueles pacientes que fizeram um clareamento de 450 ou uma profilaxia, né, de 450, fez um clareamento de 1.500, então é a média, tá? Então por isso que existe uma diferença, o ticket médio é por um período fechado ali, né, onde o paciente só tem uma, vamos falar assim, uma compra, né, uma aquisição, e o LTV é na média o quanto o paciente ao longo do tempo ele deixa com vocês aí na clínica. E aqui sim é a maneira que vocês vão realmente metrificar quais são aqueles canais de captação que estão trazendo mais resultado para o seu consultório ou para a sua clínica. Então lembra ali que a gente a gente conversou sobre algumas estratégias, sobre como nós podemos trazer esses pacientes para a clínica. Então a gente vai separar, tá? Então eu vou trazer aqui, né, tipo, fazer alguns aqui com vocês, para que vocês consigam ter a visão e entender, né, qual que é o racional que a gente precisa evoluir e entender aqui, que eu vou trazer a questão das parcerias, tá? Então, vamos supor que vocês fizeram parceria com o comércio aí em volta ou com algumas outras empresas, e aí vocês receberam uma quantidade X, tá? De uma quantidade certa de leads, tá? A mesma escadinha do que eu comentei aqui no slide anterior, vocês vão receber, vou trazer números aqui só para hipotéticos, só para exemplificar realmente o processo, né? Mas de cada 100 leads que vocês receberam, dos 100, 40 vocês vão agendar, desses 40, 35 estarão presentes e 20 vocês vão conseguir converter. O que eu preciso analisar, tá, em cada funil? É pegar o valor que eu investi nessa parceria, e aqui quando a gente fala de parceria, está envolvido os folders que a gente mandou imprimir na gráfica para poder entregar para esses parceiros, às vezes alguma ação, algum brinde que a gente distribuiu, a gente pega todo o valor envolvido para aquela estratégia que a gente determinou, tá? E aí a gente pega a quantidade de pacientes que fecharam, tá, a nossa clínica, fecharam um tratamento no seu consultório ou na sua clínica. Então vai dar um valor X, tá? Se a gente gastou R$2.000 com folder, com esses materiais gráficos e tudo mais, e vamos falar que 10 pacientes fecharam ali na clínica, tá? A gente vai ter um CAC de R$200. Ou seja, para essa ação, a cada R$200 que eu investi, eu trouxe um paciente para a clínica que realmente fechou o tratamento. Se o meu ticket médio, né, se cada um desses pacientes, né, eles gastaram na clínica R$1.000, opa, legal, tá a relação, né, do meu CAC, do meu custo de aquisição do cliente, o quanto o meu cliente, né, o meu paciente está gastando na minha clínica, ela é muito maior, é 5 vezes. Então, é uma estratégia que pode ser que faça sentido eu dar continuidade. E aí a gente parte para identificar qual foi o funil de vendas do Meta, Instagram, Facebook, e a gente coloca as mesmas informações, quantidade de leads que foram recebidos, quantidades que foram agendados, os presentes, os convertidos. A gente vai encontrar ali qual que é o valor do CAC, e aí a gente vai encontrar também qual que é o ticket médio. E vocês vão perceber que tem grande variação nessas analogias aqui, tá? Então, quando a gente, só trazendo alguns exemplos, né, quando a gente fala do Google, o Google impacta pessoas que normalmente já estão procurando algum tipo de tratamento. Então, o custo por lead dele normalmente é mais caro, mas as taxas de conversão de etapa por etapa, elas são melhores, tá? Então, é algo um pouco mais direcionado. O Meta, ele é como se fosse uma panfletagem na rede social. Por quê? A gente está entregando o nosso conteúdo, tá? A nossa divulgação, mesmo para aquelas pessoas que não estão procurando. Tá? Então, por isso que tem comportamentos diferentes. E às vezes vocês vão
olhar e vão entender uma estratégia, vão olhar um funil de captação e vai falar, opa, o meu CAC desse daqui está muito alto e o ticket médio está baixo. Então talvez esse não faz sentido. E simplesmente risca ali da ação, não dá mais continuidade nela, interrompe, porque às vezes ela só está fazendo gastar mais dinheiro. Tá? E por isso que é importante a gente analisar funil por funil, canal de captação por canal de captação, para a gente conseguir ter essa visão mais estratégica do seu consultório ou da sua clínica. Então, quando você for executar, você já colocou lá, quanto eu estava comentando aqui, quais eram as ações para você fazer, para você executar, todos os leads que vocês receberem de cada estratégia ou de cada ideia de captação de paciente que vocês tiverem, vocês vão colocar ali no papel. Se vocês tiverem um sistema de gestão, ajuda, um CRM também vai ajudar muito, e vocês colocam já para poder metrificar. É lógico que o paciente de uma ação, né, que vocês fizeram, ele vai agendar às vezes para daqui uma semana ou daqui 2 semanas, então é importante ter essa noção de período, tá? Vocês irem medindo aí de período para período e não só em um dia específico, tá? A gente tem que entender essa jornada, né? Quanto tempo, em média ali, a gente recebe o lead, ele agenda, ele vai na clínica e a gente consegue converter ele, tá? Normalmente a gente faz isso de mês em mês. A gente analisa aí os resultados do mês anterior, quais foram os canais de captação que foram executados, desenha funil por funil, entende qual que está sendo a melhor estratégia aí, que tem a melhor relação entre o CAC e o ticket médio. Aqui, deixa eu trazer para baixo aqui. Aqui são os fatores que a gente tem que analisar, né, nos funis de captação, que é o que eu já comentei aqui, que é analisar o CAC em relação ao ticket médio e o LTV. Avaliar se o custo de um canal de captação é justificado pelo seu ticket médio ou pelo LTV dos pacientes, né? Isso vai te ajudar a direcionar sobre qual estratégia que vai ser mais viável e traz o maior retorno para a sua clínica ou para o seu consultório. Sempre buscando a relação que tiver o menor CAC com o maior ticket médio e LTV. Então agora para você, doutor ou doutora, eu quero comentar um pouquinho aqui com vocês sobre algumas ferramentas que vão nos auxiliar. Eu sei que a odontologia ela ainda tem um longo passo, né, de profissionalização realmente, para que a gente evolua e realmente tenha toda essa visão de tudo isso que é possível ser feito. E eu garanto para você, não é nada difícil, tá? A única coisa que a gente precisa fazer é ter a constância, buscar conhecimento, pesquisar realmente sobre o assunto. Nós aqui na Hub Gestão temos muitos produtos e conteúdos que podem te auxiliar, além também dos nossos consultores que podem te dar uma força aí no dia a dia. Então, lógico, logo após esse bate-papo, de você colocar algumas ações já em prática, ou se tiver dúvidas, eu te convido a entrar em contato com a gente para que algum dos nossos consultores consiga te apoiar. Tá? Você que já está assistindo esse vídeo, que seguiu aqui, né, até o final, tem esse bate-papo com um dos nossos consultores aí de forma gratuita, como cortesia realmente, porque o nosso objetivo não é só levar o conteúdo, mas é garantir que você, no seu dia a dia, consiga colocar em prática. Então não deixe de nos acionar, de mandar a sua pergunta para a gente, que nós estamos aqui realmente para contribuir para o seu crescimento, para a sua profissionalização. Além disso, eu quero falar sobre duas ferramentas, né, que podem contribuir, que é o sistema de gestão e um CRM. Tá? Isso tudo ele vai te ajudar a escalar a sua clínica. A gente já não está mais naquela época, né, onde um caderninho consegue resolver até certo ponto, né? Mas se a gente realmente quer dar um próximo passo, se a gente quer realmente escalar a nossa clínica, o nosso consultório, você precisa se profissionalizar e buscar ferramentas que te dão esse suporte. A gente também tem algumas que a gente pode indicar para vocês, então por isso eu acho que esse bate-papo, principalmente por ser algo totalmente cortesia, para que a gente consiga, né, garantir que você atinja o resultado daquilo que nós estamos nos propondo a fazer, entre em contato com a gente, que eu tenho certeza que um consultor nosso vai ficar muito feliz em te atender
e fazer uma conversa com você para poder te apoiar. Doutor, doutora, muito obrigado pela participação. Alguns materiais estarão aqui também na nossa plataforma, então você vai ter acesso. Qualquer dificuldade é só nos acionar por aqui. Até mais!